Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Experience Talks, o podcast oficial do Apix 2026. Estamos falando aqui direto do evento que está sendo realizado aqui no WTC, em São Paulo. Meu nome é Luiz Batista, eu sou gerente de consultoria aqui na Sensidia. E hoje eu recebo com muito prazer aqui nossos convidados que toparam gentilmente fazerem parte aqui dessa mesa. Felipe Rangel, Lucas Pelágio, Cleiton Timbó. E o tema de hoje dessa pauta aqui é Open Gas, inovação no setor de gás, tá? Bom, para a gente começar esse papo, eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouquinho da empresa de vocês, começando pelo Cleiton. Cleiton, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Olá a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, contando um pouquinho da minha história, meu nome é Cleiton Timbó, eu atuo na área de tecnologia há praticamente 20 anos, passei por segmentos distintos, empresas de portes distintos também, e nos últimos anos venho atuando na área de offshore, óleo e gás. Hoje eu faço parte do time da NTS e lá sou responsável pela parte de governança, integração de sistemas e administração do portfólio de sistemas da companhia. Perfeito, tá? Obrigado. Bem-vindo, Cleiton. Felipe Rangel, bem-vindo, obrigado. Beleza, bom dia aí, pessoal. Bom, tô entre amigos aqui, isso é legal, né? Bom, meu nome é Felipe Rangel, sou coordenador de soluções digitais e dados da TAG. Tenho um pouco mais aí de 20 anos de estrada, aí 23 mais ou menos. Tenho uma atuação muito grande, né, na área de TI, sou de TI de formação, muito na área de energia por muitos anos. E nos últimos 3, mais ou menos, faço parte do time da TAG. Mudei um pouquinho de segmento, agora óleo e gás, apesar de que no papo a gente vai ficar claro, são temas muito próximos, né, de negócio, apesar de ser óleo e gás. E é um prazer estar aqui, vamos falar um pouquinho de Open Gas, essa iniciativa muito, muito importante para o setor, para o crescimento do setor. E vamos lá, vamos trocar uma ideia aí. Felipe, bem-vindo. Lucas Pelágio. Bom dia, prazer estar aqui com vocês também. Meu nome é Lucas Pelágio. Eu trabalho na TBG, né? Estou representando a TBG aqui. Tenho 11 anos aí no setor de óleo e gás, 6 anos na área de TI. Né? Comecei pela Marinha Mercante, depois troquei para a área de TI. Sou responsável na minha empresa pelas iniciativas relacionadas a dados corporativos, então Data Lake, API e agente de dados. E tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Perfeito. Bem-vindo, pessoal. Obrigado novamente por estarem aqui junto com a gente. Para começar nosso papo, então, a primeira pergunta se trata um pouco do contexto de transporte de gás, né? Então, muito se fala da distribuição de gás para o consumidor final e também da produção, mas pouco se fala do transporte. Então, Rangel, se pudesse trazer para a gente um contexto um pouco do transporte, como Sim. funciona esse processo, enfim, como isso é feito em outros países e como isso tem avançado até tecnologicamente falando. Sim, sim. Então, é um mercado, a gente habitualmente fala muito de óleo e gás, né? Um segmento de óleo e gás, mas o segmento de transporte é um nicho muito específico, né? Ele é o meio do caminho, é o elo entre a produção e a distribuição, né? Então, um mercado livre no Brasil, né? Ele é muito recente. A TAG, por exemplo, foi privatizada, né? Nós éramos todos Transpetro, e aí houve a privatização. A TAG foi em 2019, então é uma empresa jovem, a gente faz parte do grupo Engie, né, que é um grupo mais consolidado, mas a TAG em si e o segmento em si é jovem. Então, o que o transporte faz, né? A gente escoa a produção de gás e ele funciona muito como uma analogia boa, é como se fosse um pedágio de uma rodovia. Então a gente tem infraestrutura e os nossos clientes pagam para utilizar a capacidade que temos nos dutos. Então ele é um mercado muito específico, né? E ainda com muito, muito caminho para se desenvolver. Você falou de outros países, né? Na Europa principalmente já é um mercado muito mais consolidado, muito mais antigo, a comercialização
livre de capacidade de transporte de gás. E a gente está trabalhando aí para tornar o mercado mais líquido, o mercado mais atrativo, o mercado mais dinâmico, né? Saindo, cada ano a gente se distanciando um pouco mais da forma Petrobras de trabalhar, né? Como era antes. A NTS também veio pelo mesmo caminho, né? E é isso, é um mercado que tem muita coisa para explorar. A gente está com essa iniciativa mais técnica, né? Mas temos muito em termos de produto, enfim. É um mercado com potencial de crescimento ainda muito grande, sabe? Perfeito, Rangel, obrigado. E aí, Pelágio, qual que foi o momento, dentro desse contexto que o Rangel trouxe, né? Qual que foi o momento que houve um estalo, que vocês perceberam que as empresas tinham seus dados em silos incompatíveis, né? E aí que vocês perceberam que seria legal ter uma padronização desses dados se comunicando entre APIs, enfim, né? Como que isso se deu e como que veio daí o conceito de Open Gas, né? Contextualizando um pouquinho, né? Como o Rangel falou, houve essa privatização, né, do que antes era todo mundo uma coisa só para transporte de gás. A TBG ainda é a única que não foi privatizada e talvez por consequência disso foi a primeira a ter que migrar dos contratos legados que a gente tinha para o novo modelo de transporte de gás. E com isso a gente teve que abrir, né, o nosso sistema para novos clientes e teve que desenvolver plataformas para tornar isso possível. E naturalmente, entrando novos clientes grandes, eles já tinham sistemas próprios ou estavam desenvolvendo sistemas próprios e queriam, né, a oportunidade de integrar. A gente começou a conversar, né, de fazer uma API para permitir isso. Só que em uma das conversas foi levantado, né, um ponto. A gente está nesse momento agora, mas as outras vão chegar também. E seria ruim para os clientes terem que fazer, adaptar para cada transportadora, porque tem vários clientes que operam nas 3 transportadoras, né? Então seria ruim para eles terem que fazer integrações individuais para cada um, até porque a gente tem diferença de processo. E com isso teve esse estalo, né, de vamos fazer uma API comum às 3 transportadoras para facilitar, né, para os clientes. E até como você perguntou em relação ao conceito do Open Gas, a gente conversa muito internamente, né, e eu entendo que são 3 pontos principais que a gente que formam, né, a base, né, dessa iniciativa, que são a transparência, né, a gente facilitar o acesso aos dados para os clientes, travei agora. Governança? Não. A padronização. Perfeito. A padronização, que exatamente eu comentei, né, a gente chegar... Ainda falta muito, a gente tem muita diferença de processos, mas pelo menos a gente padronizar como que o dado é recebido e como que o dado é entregue para os clientes, né, facilitar isso para eles. E o principal, a eficiência, né, da operação dos clientes, para eles não terem que estar entrando em várias telas diferentes, em várias plataformas diferentes para poder fazer um transporte de gás. Dessa forma eles conseguem ter tudo unificado num único lugar, né, numa única integração. Perfeito, obrigado, Pelágio. Pessoal, então a gente pode entender, dentro desse contexto que o Rangel e o Pelágio trouxeram, que o Open Gas é menos sobre o que o mercado faz, e sim sobre como o mercado se conecta, né? Resolvendo questões estruturais ali, que ao invés de cada empresa resolver isso sozinha, resolver de forma integrada, né? Cleiton, então, nesse mérito, né, como que o Open Gas reduz o custo e a complexidade das integrações entre agentes do mercado? Bom, Luiz, para responder essa pergunta, quero só contextualizar antes que, pegando um pouco o gancho do que o Pelágio falou, a gente tem o que chamamos de carregadores, que são nossos clientes. Em determinados momentos ele pode ter uma atuação com a NTS, com a TAG, o TBG. Porque a malha hoje ela é interligada, né, da NTS com a TAG e a TBG, né, cobrindo aí praticamente todo o território nacional. E até então, né, o cliente, quando ele tem uma necessidade, uma nova
relação comercial ou uma novo tipo de operação, ele tem que desenvolver um projeto para atender aquela demanda ali específica, né? E quando ele tem essa necessidade dessa adequação com mais de uma transportadora, ele acaba tendo que fazer um projeto para cada uma delas para ele poder atender essa necessidade, né? Isso, consequentemente, ele aumenta um custo, ele aumenta o esforço para a implementação desse projeto em si. E a proposta do OpenGas é justamente, né, acabar com essa questão, ele conseguir ter um único projeto e esse projeto ele ser um conjunto de APIs ali que atenda as necessidades dele, padronizado. Então, uma vez que ele fizer aquele projeto, que seja para TAG, para NTS ou para TBG, ele vai conseguir rapidamente satisfazer todas essas necessidades. Então, esse é um dos principais pilares, né, que o OpenGas traz de benefício para o mercado de transporte de gás. Perfeito, Cleiton. E aí, Pelágio, dentro desse contexto, né, como que a gente garante que as informações operacionais, né, e comerciais sejam trocadas ali de forma segura, de forma consistente dentro dessa iniciativa? Eu não vou entrar muito numa questão técnica de arquitetura, até porque cada uma das 3 empresas representadas aqui, né, tem sua própria integração, né, sua própria arquitetura, mas a ideia, né, o conceito é que os dados que são acessados pela aplicação individual de cada um vão ser os mesmos dados acessados pela API. Então, assim, a gente consegue garantir a confiabilidade do dado. E, principalmente em relação à segurança, por mais que seja um conceito open, não é qualquer um que pode chegar e conectar. Tem todo um processo de validação, né, e autorização para um novo usuário da plataforma, né, um novo player na plataforma, confirmar se ele realmente é um cliente de uma das transportadoras e, com isso, ter uma vinculação, né, uma paridade com o cadastro que ele tem na plataforma de cada um. Então, com isso a gente consegue assegurar que ele vai ver apenas informações que são pertinentes a ele ou informações que são de cunho público, né, que a gente publica e todos podem ver, de cunho comum a todos os clientes. E eu acredito que seja isso. Não, você tocou num ponto importante, porque às vezes, né, pessoal, assim, a gente ouve falar do conceito de open como se fosse algo aberto. Sim. E às vezes até sem governança, quando é completamente o contrário, né? A gente está falando de padronização, de uma abertura governada, uma abertura padronizada de troca de informações entre empresas e para o mercado em si, né? Então esse ponto é muito, muito importante. Né, o conceito de open a gente traz lá dos mercados já bem estabilizados no Brasil, né? Open Finance, Open Insurance. O Open é muito mais para dizer para o mercado, olha, se você quiser integrar com os nossos sistemas, a princípio a gente está começando muito voltado para a operação comercial. Então é muito mais no sentido de, olha, estamos abertos, você pode integrar os seus sistemas com a gente, pode automatizar o seu trabalho naquilo que você precisa transferir para os nossos sistemas hoje já funciona, só que hoje eles fazem tudo manual. Então eles logam nos nossos sistemas e aí eles fazem toda a operação lá, enfim, não vamos entrar muito nos processos. Mas Open é muito mais de, olha, você quer integrar os seus sistemas com a gente? Olha, a regra do jogo é essa. Tá aqui claro para todo mundo, então não tem diferenciação. O Cleiton trouxe isso, né? Cada carregador vai ter que desenvolver. A gente tem carregadores que têm contratos com os 3, por exemplo, clientes, né? Sim. Então ele vai ter que construir algo específico para a NTS, porque a NTS tem o seu próprio sistema, a TAG tem o seu, a TBG tem o seu. Então a gente acaba com isso. Então a gente define uma regra comum e tá lá a documentação no nosso portal, tem o portal do desenvolvedor. Então o cara sabe o que tem de requisito de segurança, o que ele vai encontrar nos contratos das APIs claros, e isso funciona para os 3. Então o Open é muito mais nesse sentido, não no sentido que, olha, é aberto, né, para todo mundo faz o que quer aqui. Não é nesse, pelo contrário. Tem uma camada de segurança na própria plataforma de APIs, tem outra camada de segurança dentro dos nossos sistemas. Então é muito bem garantido isso, questão de acesso a dados, LGPD, isso tudo é muito bem resolvido. O Open, né, ele vem no sentido de dizer ali, olha, nós somos aqui um facilitador, né, para você integrar seus sistemas, né, com os sistemas das transportadoras. E até um ponto importante que o Rangel falou, não é só a camada de segurança da plataforma da Sensid, né?
tem a parte de segurança interna Sim, dos sim. nossos sistemas. Então, por exemplo, existem clientes comuns aos três, mas tem clientes individuais. Sim. Não é porque tem um cliente no Open que é um carregador, por exemplo, que só opera na tag, ele não vai ter acesso a nenhuma informação da TBG. Porque na parte de segurança interna, ok, ele vai conseguir acesso ao dado da tag, vai passar pela parte de segurança deles, na nossa vai chegar, não, esse aqui não é um cliente nosso, ele não acessa. Isso aí. Perfeito. E aí, bom, a gente está falando de um projeto de alta complexidade, né, Sim. pessoal? Então, estamos falando de convencimento de negócio, convencimento técnico, estratégia para implementação. O Pelágio até falou sobre a plataforma da Sensidia um pouquinho. Queria entender como, na visão de vocês, como a Sensidia auxiliou nesse processo, tanto de um ponto de vista técnico de plataforma, né, quanto também dos serviços, né, da consultoria. Como que a Sensidia auxiliou vocês nessa jornada? Eu diria que, principalmente, assim, até o presente momento, a expertise que vocês trazem, né, do conceito, não só de API, mas do conceito Open, que é uma coisa que, pra gente, ok, a gente é de tecnologia, entende de API, mas o conceito Open é mais do que só API. Então, essa expertise que vocês trazem pra mesa, pra mim, até o momento foi o principal, mas pensando pra frente também dos serviços, né, que a gente já viu aí e vai ter pra frente, um que eu acho muito interessante e eu acho que vai ser de grande ajuda é o Developer Experience, para até ajudar essa integração com os nossos clientes, né, que vão estar fazendo integração com a plataforma. Perfeito. Para a gente tem sido um privilégio muito grande também entrar com vocês nessa jornada. Tudo bem, a gente tem uma expertise grande em Open, né, Open Finance, Open Insurance, Open Gateway, enfim, com mais para o mercado de telecom, enfim. Mas o Open Gas, ele trouxe um desafio extra que é o regulatório, né? O regulatório, vocês que estão elaborando, né? As 3 empresas que estão juntas, entendendo qual vai ser a diretriz. Não tem alguém falando, vai ser assim. Então isso está sendo muito interessante porque a gente está ajudando também a construir isso juntos, né? Então está sendo realmente um processo muito enriquecedor, eu acho, também, para a Sensidia como um todo. Tem uma camada aí, o Pelágio trouxe a visão técnica, né, da coisa e tudo mais. Uma coisa que eu destaco muito, porque não sei se você vai lembrar, Luiz, quando a gente estava lá discutindo o início do projeto, a gente deixou muito claro assim, o grande desafio, a gente entende que a Sensidia é capaz de nos atender tecnicamente. A gente fez uma RFP, a gente conversou, a gente fez entrevista, a gente fez todo aquele processo, entendeu? Vocês têm uma plataforma robusta, já consolidada, enfim, atende bem a gente. Só que a gente tinha um grande desafio, que era unir 3 empresas no mesmo propósito. E aí, essa abstração de negócio foi uma experiência boa também com a Sensidia, de que a gente, no início, ali tem a tração, né, até vocês pegarem, porque, como a gente comentou, é um segmento muito específico, mas a Sensidia trouxe uma camada acima de abstração para poder orquestrar esse entendimento. Apesar de a gente, por exemplo, ter processos iguais, vou falar qualquer um aqui, nominação, que é algo muito específico do mercado, ok, mas todo mundo faz nominação, mas cada um dentro de casa tem um processo diferente para isso. Nenhuma igual a outra. Nenhuma igual a outra. Exato, são silos também. Exato. Então esse, no meu entendimento, foi uma grande conquista do projeto. A gente tem uma equipe muito coesa e muito por essa centralização também na Sensidia, porque querendo ou não, há cobranças, né? Olha, preciso dessa informação da NTS, preciso da tag, e tinha alguém ali para tomar conta disso e direcionar. Isso também foi um grande ganho, e hoje isso roda bem. Muito bem, de forma muito azeitada ali, sabe? A gente já se entende muito bem, se precisa envolver, quem precisa envolver, em que momento. E a Sensidia contribuiu muito para essa roda girar bem coesa, sabe? Legal. Obrigado, pessoal. Falando então de lições aprendidas, né, durante todo esse processo. Pelágio, Cleiton também pode contribuir aqui, Rangel. Quais foram os maiores aprendizados técnicos e de governança até aqui? Olha, técnico de governança, eu não sei, mas acho que o mais legal que a gente teve de lição aprendida foi a gente dar uma olhada atrás da cortina nos processos um do outro e nos sistemas também, né? Porque a gente interage no dia a dia, já é normal, mas
ver realmente como é que cada um fez por trás, o que circula, o que passa dentro das aplicações, é algo que a gente não tinha essa noção. Então, conhecer isso, ver por trás da cortina de cada uma das 3 empresas, eu acho que foi um aprendizado, uma experiência muito legal. Um ponto bem interessante também, né, pegando um pouco do gancho esse que o Palácio levantou, não só a parte, né, das informações sistêmicas em si, mas foi um enorme desafio, né, que, né, o Rangel até apontou aqui em um momento, que você pegar, né, um projeto com uma empresa já é algo difícil, agora você escalonar isso para 3 transportadoras, né, com necessidades diferentes, né, times diferentes, você conseguir colocar todo mundo junto ali, você conversar, né, e conseguir trazer um produto final ali de qualidade, robusto, foi uma experiência muito legal também, não só para mim, acredito para todos também, ajudou a gente a se aprofundar mais ainda, né, no entendimento do negócio, né, de cada companhia ali e as 3 como um todo. Isso aí foi uma parte muito bacana desse projeto, que trouxe agregou, né, esse valor para a gente. Sim, e aí eu até foquei na pergunta em aspectos técnicos e de governança, né, mas talvez o maior aprendizado seja conceitual, né, seja de aspectos internos dentro de cada empresa, de como a gente vai lidar com esse novo projeto, de como a gente consegue priorizar isso também frente a outras demandas que vocês tinham ali, né? Sim, ele leva até eleva a gente num nível de maturidade que isso vai trazer benefício para futuros projetos que a gente possa ter, a gente vai colher benefícios disso. Sim. Com certeza. E um ponto que confirmou isso foi que na reta final ali do projeto, a gente trouxe alguns clientes que a gente entendeu que eram importantes, que a gente sabe, por exemplo, que já tem sistema que provavelmente num futuro próximo já seriam usuários hard ali da plataforma. E rolou aquilo, olha, a gente sabe que a gente não inventou a roda, a gente não criou nada novo, a gente só operacionalizou aquilo que a gente já tinha, né? Então, beleza, agora vamos colocar para os clientes e ver se faz sentido o que a gente fez, para validar, porque a gente tinha o entendimento que estava legal, mas uma coisa é a gente, outra coisa é o mercado, que o objetivo é o mercado, né? Exato, não somos nós. É o conceitual e a prática em si. Exato, E aí foi legal essa troca, porque eles sentiram, olha, inclusive essa troca até continua de certa forma, eles validaram, olha, tá legal, isso me atende, isso traz ganho para minha operação, isso é importante para mim, e tá de acordo com o que, óbvio, existe um ajuste aqui e ali, mas a gente não teve que, olha, mudar radicalmente nada, já estava algo muito próximo do que é o habitual de hoje, a gente só ia facilitar, é um facilitador mesmo, né? Eu me lembro no kickoff que a gente fez, apresentando o conceito e como aquilo ia funcionar, tivemos ali um engajamento inicial, mas vendo funcionar, né, a apresentação que a gente fez no final do ano passado ali, olha, chegamos até aqui, né, já tem um engajamento até diferente e a gente traz outras ideias para frente, né, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, então tem uma sinergia muito boa, né, e começa a engajar os demais interessados também. E aí falando de futuro, né, Rangel, onde que a gente quer chegar? Então, imaginando o mercado de gás brasileiro, né, daqui 5 anos, com o Open Gas consolidado, né, quem mais poderia se conectar, né, distribuidores, comercializadores, reguladores, enfim, a esse ecossistema? A gente entende que um primeiro, como era o início de uma... Você joga uma avalanche que começa uma bolinha pequenininha, ela vai crescendo, né? A gente vê logo de cara um potencial muito grande de escala nessa solução. Então a gente está começando agora atendendo muito específico o mercado de transporte de gás, que a gente falou lá, que é algo muito específico. A gente tem grandes clientes, mas a gente tem poucos clientes, né? Para esse segmento, quem opera são relativamente poucos, né? Mas a gente enxerga de cara logo a gente integrar, por exemplo, com assuntos regulatórios. Isso é algo que a gente já enxerga num curto prazo, porque hoje a gente tem muita comunicação sistêmica entre nós e os sistemas da ANP, né, que é o nosso órgão regulador. Então a gente entende já um ganho logo de cara. A gente tem outras plataformas hoje, por exemplo, onde se firmam os contratos, existe uma plataforma, chama o POC, que é onde nós, transportadores, dizemos ao mercado, olha, temos capacidade para transportar e você pode fechar contrato com a gente, esse contrato é firmado lá.
A gente já vê também, logo em seguida, essa integração acontecendo de forma muito clara, onde o nosso cliente firma o contrato e imediatamente, ou a partir do início da vigência, ele já pode começar a operar diretamente, integrando com o OpenGas. E a gente já está vendo coisa longe, a gente quer ver, a gente já começa a discutir abertura de mercado. Hoje a gente fala de comercialização, a gente fala de trading. Para a gente falar de trading, a gente precisa ter uma plataforma que garanta a efetivação desses trades de forma imediata, segura, que as pontas se fechem e quando você trada, você firma o contrato no momento do fechamento. Então, só para te dar um exemplo. E a gente vê também expandindo para distribuidoras. A gente consegue enxergar facilmente isso tomando uma proporção grande para o segmento de gás, e aí não só o transporte, mas outros segmentos também dentro do mercado de gás em si, sabe? A gente vê isso muito claramente. Né? Agora a gente está num processo de estabelecer. Agora a gente, ok, temos a plataforma, precisamos estabelecer isso, isso precisa ser bem divulgado, isso precisa ser bem trabalhado, os nossos clientes precisam ter a confiança de que, olha, funciona, tudo bem, isso já está acontecendo, mas a gente vê isso aí sim, você falou de 5 anos, eu vejo que é algo que não vai parar de crescer assim, evoluir. E como que isso, você mencionou isso rapidamente, Angel, mas como que isso pode mudar a competição e a transparência no setor? É um pouco de tudo que a gente comentou aqui, né? A gente tem, hoje é pulverizado, né? Hoje tem clientes, cada um, o Cleiton, o Pelágio trouxeram, né? Cada um tem o seu sistema, cada um faz da sua forma, cada um se conecta hoje com a gente da sua forma. A questão da transparência, ela fica clara na plataforma, a gente comentou também, né? A gente tem todas as definições, toda a regra do jogo clara ali. E a competitividade eu entendo dessa forma, a gente consegue dar respostas de forma muito rápida e de forma estruturada, com governança, com segurança. Então, hoje, para a gente escalar uma solução, a gente fala, por exemplo, hoje o hype é IA. A gente tendo os nossos dados permitidos, né, claro, com essa camada de segurança, a pessoa pode conectar os seus modelos às nossas APIs e trabalhar modelos deles internos livremente, desde que eles tenham acesso, né, garantido, fornecido por nós. Cara, eu entendo que a competitividade é inerente, né, desse mercado que só evolui de tecnologia. A gente fala de IA, fala de agente, fala de... Isso, com as APIs, eu vejo isso acontecendo de forma muito mais ágil, muito mais... Sim. A gente não vai precisar preparar os dados para que o modelo rode. Esses dados vão estar disponíveis via API. Então, eu acho que é muito prático isso, né? Isso estando bem estabelecido, acho que roda muito, escala muito fácil. Sim. E acho que o OpenGas é isso, né? Como ele responde essa pergunta de como o mercado de gás pode se digitalizar de maneira organizada, né? Sim. E segura, robusta, né? Então, isso possibilita com que você agrega uma capacidade, né, ao setor, né, e não que isso seja um problema entre as empresas, entre os agentes dentro do setor de gás, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela conversa, pelas respostas aqui tão claras. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi um bate-papo bem aberto. O conceito de OpenGas está sendo difundido aos poucos. A gente vai falar muito disso ainda, espero. Mas com certeza foi muito enriquecedor aqui a experiência com vocês. Obrigado novamente. Pessoal, obrigado também por assistirem a gente. O Experience Talks ele segue. Tem vários outros temas legais aqui durante o dia para serem abordados. Então, espero mesmo que vocês continuem com a gente aqui, acompanhando o Apix 2026 e possam contribuir com a gente para um futuro aí mais tecnológico, digital e aberto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Um Luiz. abraço.